Deus de amor e misericórdia, Pai bendito, obrigado. Mais um dia, podemos viver. Obrigado pelo esse tempo que temos para nos reunir, para juntos te adorarmos e ter um tempo também de meditação. Pede que Teu Santo Espírito fale conosco nesse momento, Pai. O Senhor tire de nós as distrações ou nos ajude a nos concentrar e abrir nosso coração para receber uma mensagem, que isso possa nos ajudar a amadurecer cada vez mais. Em nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém. Hoje, queridos, nós vamos ver... hoje nós vamos ver, nós vamos parar, tá? Tem... O livro de Ruth é um livro bem curtinho, e depois a gente entra na história de Samuel, que já é uma história mais longa, mais densa e complexa. Então, dependendo como for, a gente para em um ou para na metade do outro, tá bom? O livro de Ruth é um livro bastante interessante. Parece uma história muito aleatória, né? Solta ali no meio da narrativa, mas ela é muito importante para mostrar para nós, né, da onde vem Davi. E, no meu entendimento, ela é uma das histórias mais importantes que mostram para nós que aquela lógica, ou, por exemplo, que a lógica, né, que muitas igrejas seguem hoje em dia, de que se você seguir tudo direitinho, você vai ser abençoado, se você não seguir, você não vai ser, ela não existe na Bíblia. Esse livro é o livro que prova isso. No Antigo Testamento, né? Engraçado, nunca vi ninguém pregando no Antigo Testamento em Ruth, dessas igrejas aí. Vão usar só o lado que interessa, esse lado de prender a religião, né? Faça isso que Deus vai fazer aquilo. E esse livro, pelo contrário, né? Esse livro é a prova de que isso não acontece, ou que a vida não é assim, ou que Deus não trabalha nessa lógica. Para a gente entender o livro, nós precisamos lembrar de uma coisa importante. Quem são esses caras aí? Os Moabitas e os Amonitas. Vocês lembram? Povos que deveriam ter sido expulsos de Canaã. Ok, também. Se bem que eu não sei se eles entram na lista, né? Porque as listas lá era Amorreu, Jebuseu, Debuseu, Leudeu, Zedudeu, Bedudeus. Não sei se Amonita e Moabita entra, tá? A questão são povos que não fazem parte do povo de Israel. Mas da onde esses povos vieram? Vocês lembram? Isso é importante. Hã? Que Amon? Quem é Amon? Vou ajudar. Não é Amon. É Ben-Ami. São os descendentes de Ben-Ami. Os descendentes de Moabe e os descendentes de Ben-Ami. Os Moabitas e os Amonitas. Ninguém lembra de onde eles vieram? História terrível. Vocês lembram disso aqui? Vocês lembram dessa história? Ló, depois que foge de Sodoma e Gomorra. Aliás, poxa, podia ter mostrado para vocês. Perto das planícies de Moabe, ao sul do Mar Morto, tem uma formação rochosa que é chamada Estátua de Sal. E parece uma mulher. É muito interessante. Depois eu mostro as fotos para vocês. Óbvio, não é, né? Mas talvez dali que veio a história. Interessante. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, né? A mulher de Ló morre, vira uma estátua de sal, e Ló vai se esconder numa caverna com as suas duas filhas. Elas embebedam o Ló e transam com ele, e engravidam as duas, né? Aí o filho da mais velha é o Moabe e o filho da mais nova é o Ben-Ami, que dão origem aos Moabitas
e os amonitas, tá? Por que que isso é importante? Porque é, nos é apresentada uma família, né? A família de Noemi, que numa época de fome deixa a terra prometida. Já temos dois elementos interessantes aí, né? Fome na terra prometida. Por quê? Vocês lembram? Por que que eles estão passando fome na terra prometida? O que que o livro de Juízes nos conta? Hã? Isso, isso. Deus levou o povo até a terra prometida e ao invés de se estabelecer lá como povo representante de Deus, eles fazem alianças, eles se corrompem, eles se tornam tão promíscuos, violentos e injustos quanto os povos que moravam na terra. E assim deixam de cumprir o seu papel, certo? Vamos pensar numa coisa interessante aqui. Por quê? O que você acha que esse povo pensava quando chegou na Terra Prometida? O que esse povo pensava quando chegou na Terra Prometida? Acabou. Voltamos para o Éden, certo? Deus, Deus acabou com a maldição. E aí, a imagem ou figura de Deus, percebe que ela vai se perdendo ao longo da história? Se você já leu esses livros, né, e eu encorajo você a ir lendo enquanto a gente medita nessa série, Deus está bem presente, né, no meio do povo lá no deserto, na coluna de fogo, na coluna de nuvem, né, falando com Moisés, ou o povo via Deus. E aí, já no livro de Josué, no livro de Juízes, a gente percebe que cadê a figura de Deus na história? Percebe que Deus é um negócio meio, né? Parece que ele não está mais ali. Vocês conseguem reparar isso? Bom, beleza. Terra prometida, o povo não cumpre sua missão, não cumpre o seu papel, e aí vem o que Abraão perdão, Moisés havia dito para o povo, né, que aconteceria se eles não cumprissem a lei, que eram os outros povos viriam, conquistariam, e tudo mais. E isso está acontecendo na época de Juízes, Deus levanta os juízes para libertar o povo. Ok, esse é o resumo, né? Isso da onde a gente parou na história. E aí, fome na Terra Prometida, uma família sai da Terra Prometida e vai morar numa terra estrangeira. O que vocês acham dessa atitude? Deus prometeu uma terra, vou dar uma terra para vocês vão morar lá e vão ser meus representantes. Tem um contexto muito importante nessa decisão dessa família, que é o que eu preciso que vocês se lembrem. O que vocês acham deles ter? Deu fome aqui, vamos para um lugar que tem mais comida. Tem mais comida. Ok, joia. É mais ou menos por aí, tá? Isso não é bem visto, por duas razões. Primeiro, não é a terra que Deus falou que ia me dar? Deus não está levantando juízes, terra que emana leite e mel, Deus não está levantando juízes para libertar o povo. Então por que eu vou sair de lá? Segundo, na cabeça do povo da antiguidade, os deuses estavam associados aos lugares geográficos que eles se manifestavam. Então, na cabeça das outras nações, e infelizmente também na de Israel, Deus agia somente em Israel. Por quê? Porque no meu território é o Baal, no meu território é o X, no meu território é o Nilo, no meu território. Você está entendendo? Então percebam que a família de Noemi está fazendo o quê?
aos olhos das outras pessoas? Abandonando Deus. Ah, estão abandonando Deus. Vai vir castigo. Ah, é os loucos da religião. E é isso que aparentemente acontece com Noemi, né? Ela se muda, o marido morre, os filhos se casam com moabitas, que não deveriam fazer, lembra, estava na lei. Estão casando com povos estrangeiros, povos oriundos de incesto. Ah, meu Deus do céu, olha isso. Que poluição, que corrupção, que nojeira. E aí, depois de um tempo, morrem os dois filhos da Noemi. E aí, naquela cultura, a viúva estava desamparada, né? A viúva não se casava de novo e estava com duas jovens viúvas. Vamos morrer de fome, né? Vamos morrer nós duas de fome. Aí ela ouviu dizer que, ok, não tem mais fome em Israel. Então eu vou voltar. E nesse tempo, né, ela pede para trocar. Não me chama mais de Noemi, não. Me chama de Mara, que significa amarga. Porque a vida se tornou amarga para mim. Né? Perdi meu marido, perdi meus dois filhos, estou aqui, vou morrer de fome. Estou desamparada. Na cabeça de muita gente, inclusive talvez de Noemi, ela estava sendo punida pela decisão que ela tomou. E aí é onde ela decide voltar para Israel. E aí nós vemos uma atitude muito bonita de uma estrangeira, né, que é Ruth. Ela é uma das noras de Noemi. Ela fala, volta para os seus pais, porque quem sabe vocês conseguem casar de novo. Né? Porque em Israel vocês não vão casar de novo. Comigo vocês não vão ficar. Todo mundo vai saber que vocês são viúva. Vocês são jovens, entendeu? A vida de vocês não precisa acabar tão cedo. E a Ruth fala: não, eu não vou te abandonar, você é minha sogra. Para onde você for, eu vou também. O seu Deus será o meu Deus. Ou seja, percebam que, olha a lógica, né, por trás aí da Moabita. Se eu estou indo para Israel, então eu vou adotar aquele Deus daquela região. Eu vou adotar o Deus da minha sogra. Não vou abandonar ela. Ah, e essa atitude, né, de Ruth, mais uma vez, quem? A Moabita, a estrangeira, o povo do incesto. Eu fui procurar algumas coisas na internet. Cada, né, não tem absolutamente nada na Bíblia que fala isso, mas é o povo amaldiçoado, né, porque veio do incesto de Ló. Não sabia eles o resto da história. E aí, nesse contexto deles voltarem para Israel, surge uma figura interessante que é o tal do Boaz, que era um parente da Noemi. Né? Naquela cultura, era comum que o parente mais próximo tinha direito de se casar com a viúva, né, se ele quisesse. Era raro, não era comum, porque viúva é viúva, né? Se eu me casar com uma viúva, a herança tem que ir pro filho, e aí se eu tenho outra família, aí é uma rolaiada grande. E a Ruth era uma moça bonita, né? Ao que se parece. Pois não. Exatamente, era isso que eu estava olhando para isso também. Eles morrem. Simplesmente assim. Morreu o marido de Noemi. E eles moraram 10 anos na terra, os filhos se casaram com moabitas, e aconteceu de morrer os filhos de Noemi. Morreu. Simplesmente morreu. Morreram. Morreram, tá? Ou seja, não tem nenhuma causa, motivo para eles terem morrido. Ah, de volta em Israel, ah, nos é apresentado essa figura bastante interessante, que é o Boaz, que é uma pessoa honrada pela maneira como ele trata os seus empregados, né? E também porque ele não era o parente mais próximo da Noemi. Tinha uma outra pessoa que era mais próxima. E ele vai e conversa com esse cara. Fala, eu tenho interesse na Ruth, tá? E aí acontece
o negócio que eles fazem, né, diante de todo mundo, o cara abrindo mão para o Boaz de que ele poderia se casar com a Ruth. Mas antes disso acontecer, acontece um negócio também muito interessante, né? Eles estão lá celebrando a colheita, isso geralmente era uma festa, né? Porque, beleza, se a colheita veio boa, temos alimento para mais um ano. Lembra, eles estavam saindo de uma época de fome. Tá? Então, festa da colheita, vamos fazer uma festa. O que acontece em festa? Bebe, bebe, se alegra, alegra o coração. E aí Boaz está lá, bebão, e a Noemi fala assim, vai lá, deita do lado dele e descobre o pé dele. Que ritual estranho, né? E aí no dia seguinte ele acorda e ele acha que tem que casar com a Ruth. O que vocês acham que aconteceu, gente? Vamos lá. É óbvio, né, gente? Das duas, uma. Ou ela tirou a roupa e deitou pelada com ele para fingir que eles tinham transado no dia seguinte, ou de fato eles tiveram alguma coisa ali. Tá? Isso é óbvio. Existe ali um grande eufemismo no descobrir o pé dele, né, gente? É óbvio, né? O que você acha que Boaz acordou pensando que aconteceu no dia seguinte, se realmente não aconteceu mesmo, para ter que casar com a Ruth? E aí isso mostra como realmente Boaz era um homem honrado, apesar do que aconteceu. Bom, se eu transei com ela, se eu dormi com ela, então eu vou casar com ela. Né? Eu não vou ainda mais desgraçar o nome dessa moça, que já não devia ser bem-vinda, porque uma, estrangeira, duas, viúva, e viúva da Noemi, que fugiu, blá, 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 blá. É aí que ele vai atrás do parente, né? E vai lá e se casa com a Ruth. E aí, isso aqui, para nós, gente, é nos apresentado uma figura muito interessante, que é a figura do resgatador. Que esse era o nome que recebia o parente mais próximo que podia se casar com a viúva. Tá? É o resgatador. Percebam que, ao se casar com Ruth, o que acontece com ela e a Noemi? Elas são salvas. Ter amparo, ter cuidado, ter proteção, ter uma família, ter uma descendência. Elas voltam a ser mulheres honradas na sociedade e não mais desamparadas. Tá? É, porque lembra, a mulher não tinha direito nenhum, né? Assim, tinha, mas para eles era tratada como uma mercadoria, né? Então, assim, assumir duas viúvas era um baita gasto que ninguém queria ter. Vocês estão entendendo? Então, é aí que entra o legal do Boaz. Descumprindo uma regra. Não se casem com os estrangeiros. Olha só, quanta coisa errada numa história. Mas olha que interessante, não é nem o fato da Noemi ter abandonado Israel, não é nem o fato dela ter voltado para Israel, não é nem o fato da Ruth ter sido fiel a ela, não é nada disso que resolve a situação delas. O que é que resolve a situação delas? O resgatador, a figura do Boaz. Por mais que ele tenha sido enganado. Olha só que interessante. Tá? Então, essa é a prova de que, e eu venho falando para vocês, viver com Deus, seguir a Jesus, não é primariamente uma questão de retidão moral. Não é. Porque olha o tanto de bagunça que fizeram aqui nessa parada. E como é que você sabe que isso não tem nada a ver? Porque o livro acaba com uma genealogia e Boaz é bisavô de Davi. Ou seja, Jesus é descendente de Ruth. É. E isso é tão importante, gente, porque lembra, genealogia, quem que conta na genealogia? Os homens.
os homens. Se você for pegar a genealogia que Mateus escreve lá no capítulo 1 de Mateus, tem 2 mulheres na genealogia de Jesus, que são Raabe e Ruth. Olha só que interessante. 2 estrangeiras. Isso, queridos, para mostrar para nós que percebem que aquela matança do livro de Josué é simplesmente se estabeleçam na terra. Esses povos se corromperam assim além do limite da maldade. Tá? Então, acaba com isso. Acaba com essa cultura. Acaba com esse jeito de viver. Mas não é para ir lá exterminar todo mundo, porque isso não ia acontecer. Não era para acontecer isso. Certo? Tanto é que, e Deus não queria isso, que a própria genealogia de Jesus tem 2 estrangeiras. E uma de Jericó, que foi totalmente destruída, e a outra de Moabe, filha de incesto. Percebe? Essa é a beleza do livro de Ruth. E Deus raramente é citado no livro. Pode ler. Esther é o livro que Deus não é citado nenhuma vez. Não aparece Deus na história. Ruth é o segundo menos citada. Ele aparece, mas as circunstâncias ali estão apontando para a história que se continua. São dessas pessoas que Deus decide enviar o resgatador definitivo. Deus não é citado no livro de Ruth. No livro de Esther ele não é citado. No livro de Ruth ele é citado muito poucas vezes. Mas, mais uma vez, quem é a figura principal do livro? Não é nem o Boaz, não é nem a Ruth, não é nem a Noemi. Né? É Deus mantendo a sua promessa, mantendo a promessa que fez para Abraão, mesmo nessa bagunça toda. Usando a mulher que era estrangeira, que era moabita. E é engraçado, né? A moabita, filha do incesto, mas que foi mais honrada do que provavelmente o pessoal que não quis receber a Noemi e ela quando voltou. Percebe? Que uma das leis, inclusive, de Israel era acolher bem o estrangeiro. Né? A gente viu o que aconteceu lá no final de Juízes, né? Quando os homens não acolheram lá o levita e a sua concubina. Depois disso, dessa história, nós vamos dar início só no próximo livro, que ele é muito interessante, que ele vai contar para nós a história desse cara, que na verdade também não é o principal do livro, ele só é o personagem que mais aparece. Ele, um cara chamado Davi e um cara chamado Saul. Tá? Eles são os principais personagens dessa história. O livro original ele não é dividido, tá? Ele é um livro só. Ele não tem primeiro e segundo Samuel. É uma história só, escrita num único livro. Por que então dividiram? Porque como o livro é longo, fica muito difícil de carregar um rolo grande. Então dividiam 2 rolos. Por isso tem primeira e segunda. Tá? Mas a história foi escrita uma história só. E ela é dividida mais ou menos como vocês estão vendo ali. Tá? Ela é dividida em 4 partes. As partes do meio se sobrepõem, é muito interessante. Mas a primeira parte vai contar para nós quem é Samuel, da onde ele vem. A segunda parte vai contar a respeito desse cidadão, chamado o rei Saul. E essa parte é dividida em 2, né? A primeira parte mais a ascensão de Saul, a ascensão como rei de Israel, e depois a sua queda. Né? Como que ele vai perdendo aí a popularidade, o espírito se deixa dele, só começa a fazer mais bobagens que ele sempre fez. E enquanto ele está em declínio, a gente começa a ver a ascensão de um cara chamado Davi.
né? E aí a segunda parte vai deixar mais claro para a gente quem que é esse rei Davi. Ele se estabelece como rei é, em Israel, e estabelece um reino em Israel. E aí é a parte talvez mais longa, né, da história do povo de Israel, é a parte dos reinados, que a gente vai ver em breve. Mas esse rei Davi, que acontece uma coisa muito importante, também tem a sua queda, né? O fim da vida de Davi é muito triste. Nós vamos ver depois isso aí com um pouquinho mais de detalhes. E aí o livro termina com uma conclusão, porque vai apontar para nós, né, o restante da história, o que acontece com Israel, até o ponto onde nós vamos ter várias situações aonde a corrupção moral de Israel vai se tornando cada vez mais ruim. Não sei que tem como ser isso, né? Ou mais completa, ou mais total, até o ponto onde Deus já não se manifesta mais, né? Nós temos um período de que a gente chama de silêncio aí de Deus de mais ou menos 500 anos, né? Onde não tem profetas falando em nome de Deus. Israel está uma bagunça e nós já vamos chegar lá. Mas vamos ver o comecinho de Samuel. A história começa, né, contando para nós o caos que estava Israel na época dos juízes. Ele vai contar para nós a história do Eucana com a Ana. A Ana era estéril, o Eucana é casado com duas mulheres. É, lembra que esterilidade era sinal de maldição, né? A Ana vai, faz um voto de que se ela engravidasse, ela daria o filho para Deus, e ela cumpre, né, esse voto. O capítulo 2 tem um cântico muito importante, que é o cântico de Ana, de que Deus realmente vai. Isso é um tom muito presente no livro, né? De que Deus se levanta contra o arrogante, o orgulhoso, e Deus se agrada do humilde. Né? Esse é o tom do livro de Samuel. Esse contraste entre arrogante e humilde está muito presente nas histórias de Saul e de Davi. Então, apesar disso tudo, Deus vai agir para o bem e ele vai mandar um rei, né? Um rei ungido. O cântico de Ana muito antes de Davi surgir na história, já apontava para um rei, né, um rei que seria o enviado e que traria o cumprimento da bênção. Por quê? E aí, por que que isso volta de novo no cenário de Israel? Porque, mais uma vez, ó, estamos sendo invadidos, né? Estamos tendo várias dificuldades, então, pera lá, então a maldição não está quebrada. Né? Então não estamos no Éden de novo. Então está acontecendo alguma coisa. Então percebam que a ideia de Deus estar quebrando a maldição através de Israel na terra prometida se perde completamente de Israel. Ao ponto de Israel chegar e falar para Samuel, traz para nós um rei como as outras nações. Né? Eles não querem um rei justo, eles não querem um rei, ou eles não querem Deus como rei, eles querem um rei como as outras nações. Né? Esse é o grande problema de Israel. Mas aí a primeira parte conta algumas histórias. Samuel é o último juiz, né? Ele é considerado o último juiz e primeiro profeta é, da história. Se alguém perguntar, essa geralmente é pergunta de quiz. E o livro começa contando para nós uma história muito interessante e eu quero contar ela e parar nela. Que é, porque ela acontece um negócio muito, muito errado nisso aí. Essa primeira parte, né, antes de Rei Saul entrar na história e antes de deles pedirem um rei,
É levantado um inimigo muito comum de Israel, que até hoje, né, é inimigo de Israel, que são os filisteus. Os filisteus eram um povo que morava do lado oeste de Israel, junto ao Mar Morto. Hoje, como é que chama esse lugar? Faixa de Gaza, tá? Os filisteus eram os habitantes originais da faixa de Gaza, tá? Por isso que Israel, quando deu o território para a Palestina, deu a faixa de Gaza. Que era território deles já. Mas é um povo que se levanta como um arquirrival aí de Israel nessa história, né? A gente vai ver vários embates entre Israel e os filisteus no livro de Samuel. Mas antes disso acontecer, Israel está tratando Deus como um amuleto. Porque eles vão batalhar e eles levam a Arca da Aliança para a batalha. E o que acontece? Eles perdem a Arca da Aliança. Eles são derrotados e os filisteus tomam a Arca da Aliança e levam ela e colocam a Arca da Aliança dentro do templo do deus Dagon. E aí, né, é, é bastante interessante essa história, né? Eles vão lá, o rei Dagon tá sem as mãos, depois eles saem do templo, voltam, o deus Dagon tá sem cabeça, aí os filisteus começam a ficar doentes, aí eles falam, esse negócio aí, devolve a arca lá pros israelitas. Ou seja, Deus mais uma vez, né, agindo independente do ser humano na história ali, né? Mostrando que a presença dele não é um negócio para ser tratado com ah, displicência, né? Ou muito menos achar que porque eles estavam carregando a Arca da Aliança, Deus estaria com eles. Olha só que interessante. E a Arca da Aliança era o quê? Era justamente a marca da presença de Deus com o povo. Olha só que interessante. Eles estão indo na batalha, acreditando que Deus está com eles, porque eles estão carregando a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus com eles. Eles perdem a luta, perdem a Arca da Aliança, porque Deus não estava com eles. Ah, Aí a arca volta, né? Volta para Israel e a gente vai continuar a partir daí na semana que vem. Mas quero fazer um ponto interessante só para a gente concluir essa meditação, que é o seguinte: é, mais uma orientação para vocês não fazerem isso, né? Anos depois, eu não vou me lembrar quem, procura aí para mim, por favor. Alguém fala assim, não sei o que lá, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui não é uma preposição, conjunção, sei lá o que, de tempo. Hã? Até aqui. Não é uma locução adverbial de tempo. Ufa, até aqui Deus tem estado com a gente, até aqui Deus tem nos ajudado. Não. Aonde isso é dito? Qual é o lugar geográfico onde essa frase é dita? No mesmo lugar aonde se perdeu a Arca da Aliança. Ou seja, até aqui, nesse lugar onde a gente fez uma cagada enorme, Deus tem nos abençoado. Tá? Então, não use Ebenezer para falar que tá tudo indo bem, então até aqui Deus tem nos ajudado. Porque não tem nada a ver com isso, era lugar. Até aqui neste local, Deus tem nos abençoado, porque foi aonde nós perdemos a Arca da Aliança. Então imagina só para um povo perder o seu Deus numa batalha. Então, até aqui, nesse lugar, essa desgraça, Deus tem nos preservado. Descobriu onde que é que fala isso? Hã? Mas é aí mesmo que fala? Até aqui nos ajudou o Senhor? Então é até aqui, até nesse local. Isso. Ok. O que essas histórias, por enquanto, trazem pra gente? É isso, né, queridos? Assim, é, Deus, ele age na história humana, mas ele não vai agir via de regra, e toda regra tem a sua exceção,
de uma forma assim espetaculosa e miraculosa como ele fez nas pragas do Egito. Essa é uma exceção. Por quê? Porque a regra é a matéria-prima que eu tenho para usar é esse povo que está aí. Então eu vou usar esse povo que está aí. Isso não significa que Deus está aprovando as atitudes, entre aspas, porque tem uma atitude muito ruim que Deus aprova, que eu já lembro com vocês. Porque esse é o povo que eu tenho. Então, Deus está preocupado em reestabelecer a bênção do Éden. Não está preocupado com a retidão moral dessas pessoas. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E Deus não está interessado em abençoar ou salvar as pessoas que são moralmente corretas. Não está. A prova disso está aí. Deus está preocupado em redimir a sua criação. E Ele está preocupado com que as pessoas possam livremente amá-lo por isso, confiar nele por isso, querer conhecê-lo e estar com ele por isso. Esse é o interesse de Deus na humanidade. Cumprir ritos para ser abençoado chama-se religião. Tem nada a ver com o evangelho. Agir de um jeito esperando outro em troca não tem nada a ver com o evangelho, tem a ver com religião. Tem a ver com interesse. Se imagine, querido, tendo um amigo que você trata como você trata Deus. Você acha que essa amizade vai durar quanto tempo? Uma pessoa que você só aparece para pedir as coisas. Ou o que você mais faz é pedir coisas para essa pessoa. Ou ficar esperando dela que ela faça algo para você. Porque é assim que Deus tem sido tratado. E é assim que a igreja tem retratado Deus para as pessoas hoje em dia. Ao invés de ser aquele que, apesar de quem somos, se manteve fiel à sua promessa de restaurar aquela bênção. Aquela bênção. Aquela bênção. Enquanto vocês estiverem aqui, o mundo vai ser esse caos. Mas não desanimem com esse caos. Porque eu já fiz o que era necessário para que este caos volte a ser o que era no início. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus está falando. Então continuem ou vivam no meio desse caos, porque foi do meio desse caos que eu trouxe para vocês o resgatador. É ele que importa. Ele é o caminho para que vocês sejam quem vocês deveriam ser. Deus não está tão interessado no que nós fazemos, mas Deus está interessado em quem a gente é. Por isso que temos conversado e eu tenho falado bastante para vocês no JVJ. Deus não está interessado nas suas racionalizações para esconder os seus erros, Ele não está interessado nos seus mecanismos de defesa para não ver quem você realmente é. Deus não está interessado naquilo que você faz para esconder as motivações torpes que você tem. Deus não está interessado naquela pessoa que você finge ser para as outras pessoas porque você quer ser aceito, Ele não está interessado nisso. Isso não é você. Deus está interessado naquilo aquela pessoa que Ele fez. E Ele quer nos libertar disso. Para que nós possamos viver quem nós realmente somos. E viver quem realmente somos só é possível se eu confiar que esse Deus é fiel e amoroso ao ponto de aceitar um falho, um pecador, alguém que não merece nada. Por isso que nós vamos fazer esse contraste semana que vem o tempo todo. O orgulhoso, ele não quer abrir mão disso. Agora o humilde abre. O humilde reconhece.
Não é por mim, não é pelos meus meios, não é por nada. É por causa de Deus. É, essas são as histórias mais proeminentes dos primeiros reis de Israel. Israel tem um rei escolhido pelo povo, burro na porta, arrogante, orgulhoso, metido, tem um fim trágico. E depois um rei que Deus escolhe, humilde, é, guerreiro, homem de fé, confiante, mas que também só faz cagada e tem um fim triste, porque não era ele, né, o rei prometido, mas ele era apenas uma figura que Deus usaria ao longo da história de Israel para manter viva no povo a esperança do rei definitivo, né, do rei que viria para quebrar a maldição. Não baixa sua cabeça, querido. Converse com Deus, troca uma ideia com Ele aí. Pensa nisso. Deus não está interessado na sua retidão moral, que não existe, ela só existe aos seus olhos. Pede para Deus te ajudar a ver o, a trave, né? Tá no seu olho aí, te impedindo de se ver como Deus te vê. Pede para Deus te ajudar você a se sondar como Ele te sonda, te conhecer como Ele te conhece, para que você vá se tornando cada vez mais uma pessoa, um ser humano como Jesus, capaz de amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo, mais do que a si mesmo, a doar seu tempo, seus recursos, sua vida pelo outro.